Então, gente, eu apresento para vocês a professora Gildene Soares Carvalho. Eu acho tão estranho falar o nome dela todo, porque quando a relação é mais próxima, né? A gente se conhece desde a época que eu morei no Tocantins. A Gildene hoje é professora do Instituto Federal do Mato Grosso, né? Está em terras Cuiabana, como ela falou. A Gildene, assim como vocês, a maior parte dos que estão aqui, digamos, é historiadora, tem a especialização em história da África, né, e da cultura negra, e tem mestrado em desenvolvimento regional sustentável, sua formação é toda pela Universidade Federal do Tocantins. Então, com a palavra, Judene. E aí, quando os portugueses, né, começam a traficar os escravos, eles vão inicialmente levar esses escravos para a Europa, e aí numa finalidade de fazer o quê? De realizar tarefas domésticas, né? Mas essa inserção aí dos africanos, né, nessa mão de obra escrava, ela vai ter uma mudança quando Portugal decide fazer o plantio da cana-de-açúcar na sua colônia. Primeiro que a cana-de-açúcar, desde o século II, ela já era um produto bem valioso na Europa. No século XVI, é um produto considerado um produto de luxo, e o açúcar chegava à Europa através dos mercadores, né? Dos árabes. Com os portugueses plantando a cana-de-açúcar na Europa, eles vão conseguir abarcanhar parte desse mercado, e aí, inclusive, o Brasil, ele no século XVII, ele vai ser responsável pela a maior parte da produção mundial de açúcar, no século XVII, vai vir aqui do Brasil, né? Vai sair do Brasil. Né? Então, a introdução da cana-de-açúcar, ela também vai mudar um pouco a nossa história, né? Ou seja, você vai ter aí os cativos, eles vão se tornar indispensáveis para essa produção. O interesse dos portugueses, ele vai se voltar, né? Ele vai se voltar da pimenta para ali dos produtos, das especiarias para o tráfico de viventes. Então, você vai ter aí uma introdução de uma cultura, né? E aqui no Brasil, a cana-de-açúcar, ela vai trazer consigo, né, o tráfico de seres humanos, e esses seres humanos diretamente são os africanos da África. Você vai ter uma mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava inicialmente é indígenas. Quando eles começam a produzir a cana-de-açúcar aqui no Brasil, em 1532, você tinha o quê aqui? Você tinha a população indígena, são eles que vão iniciar o trabalho da plantação da cana-de-açúcar nos engenhos. Mas aí tem um porém. Na cultura indígena, né, o cuidado da roça é uma atividade das mulheres, ou seja, é uma atividade feminina. Os homens, os indígenas, né, eles saíam para caçar, para pescar. Então, eles não se adaptaram, inicialmente, a esse trabalho da produção da cana-de-açúcar, que também não fazia parte da cultura dos indígenas. Uma outra questão também é que, como os indígenas eram originários aqui do território, eles tinham muita facilidade para fugir, né, para mudar de um local para o outro, e isso os portugueses acabavam que não despendiam dinheiro para ir atrás desses indígenas, só depois que você vai ter aí a inserção dos bandeirantes, mas isso bem depois, né? Vai vir os bandeirantes para poder fazer esse processo do apresamento dos indígenas, captura, né? Toda aquela história lá, até chegar na mineração, né? Mas os indígenas, eles vão coexistir nesse processo da escravidão junto com os negros. Só a partir de 1572 é que você vai ter aqui no Brasil uma mão de obra escrava, né, negra, maior do que a indígena. Até então, você tinha a indígena que era mais significativa, né? E aí, com o incremento das atividades açucareiras aqui no Brasil, iniciou-se um movimento direto da África, né, trazendo seres humanos para o Novo Mundo, aqui para a América. Essa operação, ela começava com o apresamento, né, em guerra ou em emboscadas dos escravos, né, pelos traficantes. Então, você vai ter aí um transporte direto da África, né, para o Brasil, e utilizando essas táticas de emboscadas, né, tem alguns relatos e textos, inclusive no livro que a Lília e o Flávio Gomes, né, eles reuniram, organizaram, né, de 50 artigos, Dicionário da Escravidão e Liberdade. É muito interessante alguns relatos, né, de como é que se dava esse processo, né, de apresamento dos indígenas.
E aí, também uma outra questão muito importante, que aí já vai encaminhando para o nosso tema, né, das amas de leite, é com relação às mulheres, né? Entraram no Brasil mais homens do que mulheres durante esse processo do tráfico, né, por várias razões. Primeiro, dava-se pouca importância à capacidade reprodutiva das mulheres, né? Valorizava-se a força masculina, porque a cultura que foi implementada aqui, inicialmente, que Portugal determinou por o pacto colonial, né, que só produz aqui na colônia o que a metrópole definia que era importante, ou que não tivesse lá em Portugal, foi o quê? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um trabalho, né, que você tem que ter uma dedicação ali constante com relação à cana. Então, era um trabalho que a força masculina ele era mais adequado para realizar. Então, as mulheres, nesse primeiro momento, elas vinham em menores quantidades, né? Menores quantidades, não que elas não viessem, elas vinham, sim, né, em todos os transportes, mas eram em menores quantidades. E aí também uma outra questão é que era a maior oferta de escravos machos, né? Ou seja, você tinha mais homens, né, no continente africano disponível, nesse sentido disponível das guerras, de que eles brigavam uns com os outros, para trazer para cá, forçadamente, com essa migração, com esse processo aí, né, de você, uma violência, né, com essas pessoas. E aqui, os cativos, os negros africanos que vieram para cá, basicamente, né, você vai ter várias funções, mas a gente pode agrupar em 3 grandes grupos aqui. Os escravos domésticos, né, tanto homens quanto mulheres, que ficavam na casa grande, né, trabalhavam lá dentro, né, servindo ao seu senhor, à sua senhora. Os escravos de ganhos, né? Esses que já tinham a função de vender determinados produtos, né? Eles tinham, de uma certa forma, até mais liberdade, eles tinham mais contato, porque eles andavam ali nos núcleos urbanos, em todos os cantos, né? Então, vendiam, chegava e retornava e passava o ganho para o seu senhor ou a sua senhora, né? E os escravos do eito. Os escravos do eito, o que a literatura demonstra, eram os escravos que, de uma certa forma, eles tinham um trabalho mais desumano do que os outros 3, e, de uma certa forma, os castigos eram muito mais presentes, né? Porque era na produção da cana-de-açúcar, e essa produção da cana-de-açúcar, quando a cana estava no ponto da colheita, você trabalhava praticamente dia e noite para poder fazer moer aquela cana, extrair a garapa e já fazer esse processamento, né? E aí, vamos falar de amas de leite, né? Como é que essas mulheres vão se inserir nesse processo? Como é que essas mulheres que foram tão importantes e que ainda têm relevância na nossa sociedade, e como é que essa prática ela foi ressignificada em algumas comunidades, né, principalmente comunidades de mulheres negras, né, aí em todas as regiões praticamente do Brasil, né. Primeiro, a prática de amamentar uma outra criança, ela não é originário aqui do Brasil, né? Foi uma prática que veio transplantada aí do continente principalmente Portugal, do continente europeu. Você tinha algumas questões, por exemplo, que a amamentação ela não era considerada uma atividade digna para algumas mulheres da elite branca, né? Então, essas mulheres acabavam fazendo uso de outras mulheres, né, geralmente empobrecidas, para amamentar seus bebês. Também é uma prática que vem de uma alegação, né, que as mulheres brancas, né, tinham leite mais fraco, e que as mulheres negras, né, o leite delas, pela robustez e abundância, esse leite era o mais forte, né? Então, você tinha essa contradição também, mulheres brancas com leite mais fraco e as mulheres negras, né, com esse leite mais forte. E aí, essa prática, né, das amas de leite, ela vai ser implementada aqui no Brasil, e uma coisa muito interessante é que o auge da existência, inclusive, da disseminação das amas de leite aqui foi no Brasil, né, após a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, né, porque você vai aumentar significativamente a quantidade de pessoas, principalmente no Rio de Janeiro,
porque toda a corte portuguesa veio para cá, então você tem um contingente muito grande de pessoas, né? E essas pessoas, muitas mulheres, vão fazer o uso, né, da prática das amas de leite, né? Mas quem eram essas mulheres, né? E aí, para a gente pensar quem eram essas mulheres, a gente sempre vai olhar para algumas imagens, né? E pensar, né? Essas mulheres negras que estão ali, né? De um lado de uma criança branca, e geralmente com uma expressão muito assim chamativa para a gente, né? Que a gente olha para a expressão dessas mulheres e você pode imaginar o que elas, né, estão sentindo, ou imaginar o que elas não passaram para estar nesse local com essas roupas, já que a condição delas em si foi formada a partir de uma violação de direitos, de uma violação até da própria questão de ser mãe mesmo, né? Ou uma negação da infância dos seus filhos, né? Então, as amas de leite eram mulheres africanas e crioulas que atuaram como escravas domésticas, né, no interior das casas grandes, sobrados urbanos, desde a implantação da escravidão nas Américas. Essas mulheres, para além de amamentar as crianças, elas também faziam limpeza da casa, lavagem de roupas, provimento de água, artesanato, processamento de alimentos, né? E aí, falando das condições, né, de vida dessas amas de leite, elas, né, eram mulheres que tinham essa, né, ocupação, além de você cuidar da casa, você também amamentava as crianças, e era uma relação muito complexa, assim como até hoje a gente tem relações complexas, né, do trabalho das mulheres, das domésticas, né, nos espaços privados, as violências que essas mulheres, né, passam, e aí chama muita atenção, porque além, no final aqui eu vou até mostrar algumas imagens de reportagem, mas uma das questões que chamou a atenção, e eu nem me toquei para apresentar no final, mas é o direito, por exemplo, da alimentação das empregadas domésticas, né? Porque além de, claro, você trabalha o tempo todo sem o direito de sentar um horário de descanso. Mas tem uma coisa que chamou a atenção numa reportagem, que foi o ano passado, não sei se foi esse ano, de uma empregada doméstica que se zangou e disse que não queria mais fazer um trabalho na casa de uma certa pessoa, porque ela não podia nem usar o micro-ondas para esquentar a própria comida, né? Para a gente ver como é que essa relação nos remete ao período da escravidão, né? Que as mulheres negras, né, o direito à alimentação, era como se fosse um privilégio elas fazerem parte daquele ambiente, né, privado ali daquela família, comer as migalhas, porque era necessário para se manter de pé e para poder produzir leite. Ah, mas aquilo ali, então, era um privilégio para ela. Então, aqui, além dessas humilhações, os ataques violentos de raiva, era considerado também um privilégio essas mulheres estarem nesses ambientes privados. Primeiro, porque elas teriam uma melhor alimentação, se comparado com a alimentação que era disponível para eles na senzala, né? Também era um fornecimento de vestuário, né? Esse fornecimento de vestuário é muito interessante porque quando a gente olha para as fotos, né, que tem aí, a iconografia é muito interessante, como elas estão bem vestidas, né? Como estão adornadas com colares, com chales, né? Mas aquilo ali não era o cotidiano dessas mulheres. Essas mulheres não tinham essas vestimentas no dia a dia, né? Elas foram ornamentadas, elas foram ali para fazer parte, né, de uma maquiagem de uma sociedade que quer demonstrar que era tudo pacífico. Essas mulheres conviviam pacificamente com seus senhores, com as crianças, né? Mas ninguém sabe a dor, a violência que essas mulheres passavam, né? E aí elas também tinha uma outra possibilidade, que era a possibilidade de alforria. E aí hoje eu estava, inclusive, lendo outro texto aqui, da Marília, ela vai falar de crianças e ventre livre, né, que inclusive algumas mães, depois da lei do ventre livre, essas que eram amas de leite, que tinham essa possibilidade de se tornarem livres, terem sua carta de alforria, elas desistiam, esperavam mais tempo, ficavam na casa dos senhores, porque as suas crianças não poderiam ir com elas ainda, né? Então, isso também foi uma outra questão que impactou muito essa possibilidade de alforria para essas mulheres, né? O desejo, né? O direito de permanecer com seus filhos, né? E, lógico, essas mulheres estavam expostas à jornada de trabalho exaustiva. Isso aí, sem sombra de dúvida,
né? Elas não eram simplesmente lá dentro para cuidar do bebê, amamentar, não, elas faziam todas as outras tarefas quando não estavam cuidando dos bebês, né? E a condição, né, de gênero das cativas, em particular as amas e mucanas, elas, né, vai designar as escravas de porta adentro, né? As expôs, e aí é muito interessante, né, a gente observar essas relações de dominação e violência, como as mulheres tiveram seus corpos, seus direitos violados, né, no processo da escravidão. Por exemplo, com ataques sexuais, né, são casos e mais casos que a gente vê relatos, inclusive, de estupros, né, de gravidez, os senhores que engravidam, e é uma prática que, por exemplo, se estende, né, na contemporaneidade, o patrão que engravida a empregada, o quartinho da empregada que está ali, que o filho do patrão tem a sua inserção sexual com a empregada, que o patrão também tem relações sexuais com a empregada. Então, é uma continuidade, né, uma continuidade de uma relação tão perversa que a gente olha e parece que isso não vai ter fim, né? E como isso acontece no ambiente privado, isso é tão difícil da gente, por exemplo, trabalhar, né, com mais visibilidade essas questões, porque isso acontece no âmbito privado, né? Além do que, essas mulheres também foram privadas da sua liberdade, né? E foram obrigadas a essa convivência, como se isso fosse também um privilégio para elas estarem nesse ambiente, né? Uma outra questão também, as formas diversas de vigilância que essas mulheres passavam. E aí, se vocês prestarem atenção na imagem, essa imagem da Mãe Preta, né, que está lá no Museu de Belas Artes, e eu vou reproduzir ela em alguns outros slides também, que eu achei muito interessante, né? Essa mãe que está amamentando essa criança branca, enquanto o seu bebê está aqui no chão, e ela com esse olhar, se a gente pudesse ter uma lupa para a gente ter mais visibilidade do olhar dessa mulher que chega assim a ser cortante mesmo, né? Na sua emoção de olhar para essa criança e ela amamentando uma criança branca enquanto a dela está aí no chão. E, lógico, essa imagem ela não mostra, mas com certeza essa mulher está amamentando essa criança branca com o olhar de alguém que está vigiando ela para se realmente ela está dando mamar para a criança branca. Porque as amas de leite, quando elas podiam ficar com seus filhos, a prioridade era a amamentação e o cuidado com a criança branca. O dela era sempre segundo plano, né? Então, imagine a dor, o sofrimento, o adoecimento psicológico que essa mãe não passava, né, amamentando uma criança branca e deixando o seu filho, né, em segundo plano, sendo forçada a deixar o seu filho, né, para corrigir. E essa mãe, né, essa ama, ela era separada de seus filhos e familiares. Né, a partir do momento que elas adentravam na casa grande, a sua família, que poderia estar na senzala, tá? Ela se separava dessa família até do próprio filho, né? E aí, uma das questões, inclusive no texto que eu compartilhei, eu passei para a Mariana, né, o texto da Lorena, que é um texto bem interessante, né, ele é bem traz alguns elementos, né, de uma forma bem sucinta, né, que eu acho que é muito bacana, também a leitura fica muito gostosa, ela vai abordar essa questão da sorte dos bebês, dessas amas de leite, né, que eram chamados simplesmente por crias, né, pelos senhores. Né, essas crianças, você olha na literatura, vê nas imagens, a referência ao nome dessas crianças praticamente não existe, né, eram crias. Essas crianças, né, elas passavam por um processo de desmame precoce, porque a prioridade era essa ama de leite amamentar a criança, ou do seu senhor, ou da família que o seu senhor alugava ela, porque ela passava por esse processo também do aluguel, uma separação temporária da criança ou permanente, né, às vezes deixava a criança com alguém na senzala, né, com uma outra escrava que pudesse cuidar, até a criança, até ela, né, desmamar o bebê branco, para ela depois conseguir voltar para cuidar do seu bebê. E, por vezes, essas crianças chegavam até a morte. E aí, a morte, os casos e os relatos é de desnutrição, ou por problemas também com a alimentação. Porque as crianças que ficavam na senzala, aos cuidados das outras escravas, das outras mulheres,
o que eles tinham para comer, os adultos, né? Geralmente muita alimentação à base de mandioca, de alimentos mais fortes, que o organismo de um bebê recém-nascido ainda não está pronto para receber esse tipo de alimentação. Então, essas crianças eram alimentadas até com papinhas de mandioca, né? E isso, né, provocava adoecimento e, em alguns casos, até a morte, né? Essas as crianças, né, que eram privadas do leite materno, ou quando elas tinham a possibilidade de ficar com a mãe, elas estavam sempre em segundo plano, tinham acesso a menor quantidade de leite, né? Tinham essa alimentação aí baseada nas papinhas de mandioca. E essas crianças também, elas tiveram contato, né, desde muito cedo, e aí essa imagem é muito interessante, né, que já traz aí as mães que, quando elas tinham a possibilidade de ficar com seus filhos, elas continuavam trabalhando com as crianças. Então, essas crianças já eram inseridas no mundo do trabalho, né, desde bebês, porque eram nessas condições que a mãe tinha de poder ficar com essas crianças. E, claro, essas mães que conseguiam manter os bebês junto com elas, eram mulheres que passavam por processos, né, de muito cansaço, né, de adoecimento, e essa relação ela só piorava se você tivesse os dois bebês, né, ao mesmo tempo para estar amamentando e para estar cuidando. Então, era um processo aí de muito desgaste para essas mães, né. E aí, eu lembro, a minha filha, ela não teve... Eu tive problema para amamentar quando estava com um mês, o peito rachou, virou um problema danado, e aí a minha prima foi amamentar ela, né? Mas como era dolorido, como eu me sentia incapaz de estar vendo a minha filha mamar na minha prima, porque eu não estava conseguindo produzir o leite, né? E aí essa questão da produção do leite, ela é um processo muito interessante, porque também está ligada à questão emocional da mulher, né? Além da alimentação, todas as condições, né, fisiológicas necessárias que a mulher precisa, mas também tem a questão emocional. E eu estava num processo de crise, uma dificuldade muito complicada, não conseguia estar produzindo leite também, né? E isso gerou um adoecimento, assim, que foi muito difícil para superar, né? Porque é uma coisa que a gente se sente numa condição de muita inferioridade, você não ser capaz de alimentar um ser tão pequeno que depende, né, da gente naquele primeiro momento para sobreviver. Aí imagine essas mulheres negras, né, tendo que olhar para sua criança ali do lado, né, com necessidade de se alimentar e ela tendo que alimentar primeiro essa criança branca, né? Então é muito difícil. E o destino desses bebês, né? O destino desses bebês também a Marília no outro texto, né, que não foi disponibilizado, mas depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Ela vai falar muito dessas crianças e da lei do ventre livre, né? Inclusive essas crianças que filhas das amas de leite, como elas vão, por exemplo, se inserir no mundo do trabalho muito cedo, tanto as que moravam na zona rural, aí né, junto com as outras famílias escravas. Por exemplo, as crianças, quando eram bem pequenas, elas não conseguiam trabalhar no plantio da cana ou do café, mas as crianças conseguiam catar os caroços de café que caíam no chão. Elas conseguiam, por exemplo, tanger um animal. Então, elas foram inseridas nesse mercado de trabalho, né, de uma forma muito precoce que essas crianças foram inseridas, né? E aí essas crianças, inclusive, não tiveram direito à infância, né? Elas perderam o direito à infância. E a autora, ela vai abordar também que a infância, ela passa a ter uma relevância nos discursos aqui no Brasil a partir da lei do ventre livre, né, de 871. Até então, né, as crianças faziam parte ali, né, da propriedade do senhor do senhor de escravo, mas a partir da implementação da lei vai se discutir um pouco como é que vai ficar a situação dessas crianças, né? E no caso das crianças, os bebês das amas de leite, eles tinham, por exemplo, a opção, as mães desses bebês poderiam permanecer na casa desses senhores, mas desde que a prioridade do cuidado da mãe da amamentação fosse a criança branca, essas crianças também poderiam ser vendidas, né? O senhor vendia essas crianças elas poderiam também ser entregues, né? Isso era muita sorte, ser entregue a amas de criação, que são as mulheres livres, pobres, que cuidavam das crianças em seu próprio domicílio, em troca de um ganho mensal.
Essas crianças poderiam ser doadas a familiares, e geralmente os familiares que também escravizados, que estavam nas senzalas, ser deixadas nas ruas, praças, escadarias de igrejas, ou serem deixadas na roda dos expostos, né, que era da Igreja Católica, né, um negócio de cilindro redondo, né, que você tinha, colocava a criança, rodava, alguém do outro lado pegava. E é interessante como no texto, né, tem um relato como é que os senhores de engenho, né, quando eles queriam sumir com uma criança, porque já tinha combinado o aluguel dessa mãe, eles já mandavam a própria parteira, na hora que ela fosse fazer o parto daquela ama de leite, ela já sumir com aquela criança. Então, a parteira mesmo já pegava a criança e já ia levar, né, para a roda dos expostos, para que essa mãe não tivesse contato com essa criança, e ela já adentrasse logo a casa grande para ir amamentar a criança que já estava, a criança branca, né, já estava esperando. Esse mercado escravocrata de amas de leite, e agora a gente está falando especificamente, né, das mulheres que amamentavam as outras crianças, ele é um mercado que ele vai perpassar a venda dessas mulheres, né, ao mesmo tempo que você tem essas imagens dessas mulheres enfeitadas, tudo, essas mesmas mulheres eram expostas, né, em anúncios de jornais para venda dessas mulheres. Você tinha também o aluguel dessas mulheres, e tem casos que se alugavam as mulheres para mais de uma família, então elas tinham que dar conta, né, de fornecer leite e cuidado para as outras crianças. E você tinha uma prática também que é o empréstimo, que é muito recorrente, e eu lembro de algumas situações, inclusive aconteceu com umas duas primas, né? A filha da patroa casou, e essa minha prima já trabalhava há uns 10 anos na casa dessa patroa, né? Só que a filha casou, engravidou, e aí a mãe, a patroa, decidiu, não, agora você vai morar na casa da minha filha, porque minha filha vai ter o bebê. Então, você vai trabalhar para ela. Ou seja, a patroa decide, né, o destino daquela empregada, para onde aquela empregada vai. E a minha prima não queria ir para a casa dessa filha, porque disse que a filha era muito ruim, né? Tem essas expressões. Mas ela, né, para não perder esse emprego, né, que era o emprego que tinha moradia, tudo, ela acabou indo, só que não aguentou ficar muito tempo, né? A situação de violência, xingamentos, ela não aguentou ficar. Retornou para a casa da antiga patroa. Então, esse empréstimo, essa prática, né, de você não, eu mando a minha escrava, mando a minha empregada passar um dia lá com você, sua filha ganhar neném, ficar 3 meses e volta. Como se você estivesse tratando de um objeto que a pessoa tivesse com necessidade para utilizar. Então, é um mercado que envolve, né, a venda, o aluguel e o empréstimo, né, de seres humanos, especificamente as mulheres, né? E aí, as mulheres escravas, que davam a luz, por exemplo, nos grandes centros da época, como Belém, Recife, Salvador e o Rio de Janeiro, elas integravam esse mercado lucrativo de aluguel, né, do seu leite e dos serviços que elas faziam, da limpeza da casa, do cuidado, né? Já na década de 880, com a proibição do tráfico, né, você tem a lei aí, a Eusébio de Queiroz, né, você vai ter essa proibição do tráfico, então você vai ter um tráfico interprovincial, ou seja, um tráfico dos escravos entre as províncias aqui no Brasil. E as amas de leite também não ficaram de fora dessa prática, né, escravocrata, de você fazer o tráfico entre as províncias. Ou seja, essas mulheres eram vendidas, né, para esses traficantes que faziam esse mercado entre uma província e outra, né? E quando as famílias não dispunham de uma escrava nutriz, era comum que recorresse aos anúncios, né, que eram publicados nos jornais para poder conseguir alugar ou comprar uma dessas mulheres para, né, cumprir essa função, essa tarefa de amamentar as crianças. E aí, só para a gente observar, não sei se vocês estão vendo esse recorte de jornal aqui, o número 1, né, ele diz o seguinte: vende-se uma preta, muito moça com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico. É muito sadia e o motivo da venda é não querer servir mais aos seus antigos senhores, para tratar no Largo do Carmo, número 75.
Esse não querer mais servir aos seus senhores, esse anúncio deve estar falando de uma prática que foi comum com as amas de leite, que era uma resistência, né? Que elas tinham essa prática de amamentar as outras crianças, né? Então, teve casos, né? E eu vou falar mais na frente, de como é que isso se concretizava, essa resistência da ama de leite, não querer mais trabalhar para aquele senhor, né? Ou para aquela senhora que ela foi alugada. O outro anúncio, né, o número 2, ele vai dizer, né, aluga-se uma de cor parda livre, com cria de 1 mês, e afiança-se a boa qualidade do leite. Quem precisar, dirija-se a esta tipografia. Ou seja, até a qualidade do leite dessa mulher, eles estão dando uma garantia da qualidade do leite, né? É como se você tivesse ali um produto etiquetado com a etiqueta do Imetro. Não, esse aqui é qualidade, o Imetro já testou, né? Então, é uma relação mercadológica muito cruel para se tratar de seres humanos, para se tratar de uma relação tão difícil de você entender, né? Que é essa relação de exploração das mulheres negras que amamentavam essas crianças. E aí, no mercado escravocrata, né, de amas de leite, a separação de mães e bebês constituía uma estratégia dos senhores para aumentar seus ganhos. Então, alugar uma mãe sem o bebê, sem a cria, era um valor mais significativo, ou seja, ele tinha um ganho 3 vezes a mais se o aluguel fosse, né, a mãe sem o bebê, para não ir junto o bebê. Porque se ela leva o bebê dela junto, ela tem que dividir a atenção e o leite com esse bebê dela, né, com o bebê da família que ela está sendo alugada. E a ganância desses senhores, né, levava eles também a alugar as amas para mais de uma família. Ou seja, elas tinham que fazer, né, e dar conta de alimentar mais de um bebê, né, durante o período da lactação que elas estavam produzindo leite. É surreal a gente pensar em como é que a escravidão ela perpassou relações mercadológicas de seres humanos, sabe? De relações, como é que isso monetarizava a vida desses seres humanos, monetarizava a disponibilidade de um leite materno, né, nessa sociedade. E aí, falando, né, o texto vai trazer também o impacto da lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre, ela, a partir de 871, né, ela vai possibilitar com que as crianças que nascessem a partir da promulgação da lei, elas fossem consideradas crianças livres, né? Mas você tinha alguns requisitos para essa liberdade, assim como a lei do sexagenário, que exigia que o idoso, depois de 60 anos, tinha que ficar um tempo ainda, como se ele tivesse que pagar uma indenização pelos anos de exploração que ele passou com aquele senhor, né? Então, se a gente olhar o marco legal aqui no Brasil da escravidão, a gente vai observar que esse marco legal ele foi mais desumano, talvez, do que a própria relação da escravidão. Porque todas as leis que foram implementadas, inclusive a última Lei Áurea, né? A Lei Áurea ela vai supostamente garantir essa liberdade, mas não garante uma indenização, não garante 1 centímetro de terra, não garante uma moradia, não garante nada para, né, esse contingente de pessoas. Então, são leis, né, que, de uma certa forma, adiaram um processo e que garantiram com que uma elite se organizasse, né, para ir aos poucos, né, adequando a sua necessidade, né, a uma mão de obra, por exemplo, a mão de obra livre, mas que ficou atrelada, muito deles, a essa relação escravocrata, né? E a lei do ventre livre, ela vai limitar o direito de escravização sobre a poli cativa, né? O senhor, ele vai ter que informar, a partir do momento da publicação da lei, ele vai ter que informar as crianças que nascessem, né? Então, você tinha que constar nos registros, e aí a autora ela vai falar, a Marília, né, da quantidade de registros que eram burlados, ou da sonegação dessas informações, que os senhores omitiu, que não iam lá para fazer o registro dessas crianças, né, para informar que tinha nascido uma criança, que essa criança, né, poderia ser considerada uma criança livre. Então, havia, inclusive, né, essa questão de ausência de informações desses dados, né?
Também causa o desinteresse dos senhores no cuidado com os bebês. Então, se eles não podem mais serem considerados donos desses bebês, eles não podem vender essas crianças, né? Eles vão provocar o quê? O abandono desse bebê na roda dos expostos. Então, vários deles, né, foram abandonados após, né, a publicação da lei. Além daqueles que eram negligenciados, né, essas informações, para constar que eles existiam ou não, para que chegasse até a idade de 18 anos e aí pudesse fazer parte novamente, né, das peças, entre aspas, né, desses senhores. E também a lei ela vai gerar também aí uma outra questão que é interessante da gente observar, que vai possibilitar com que esses senhores garantissem, por exemplo, a oferta das amas sem crias, né? Então, a partir de agora, essas amas de leites, né, elas vão ser alugadas, vendidas, mas sem as suas crias, né? Então, você tem também essa outra consequência com relação à lei do ventre livre. Eu sei que vocês vão trabalhar, vão falar, lógico, do marco legal, né, de todo esse processo da escravidão, e aí eu acho que vai ser interessante depois continuarem, né, até porque quando a gente faz o comparativo do marco legal, é muito interessante observar, né, a diferença de cada uma dessas leis, o que foi a repercussão na vida dos escravos, né. E aí você tem também, né, a gente já está aqui encaminhando para os finalmente aqui da nossa apresentação, conversa, você vai ter também, de um outro lado, né, um surgimento aí principalmente por parte da medicina, dos discursos contrários à prática da amamentação. No primeiro momento, né, esse discurso ele vai se voltar para essas mulheres brancas, né, vai ser um discurso aí que vai chamar e, inclusive, invocar um patriotismo, invocar aí um dever sagrado dessas mulheres, delas mesmas amamentarem os seus filhos, né? Depois, você vai ter também, né, um registro aí no manuais de medicina, jornais também, várias reportagens sobre as amas de leite, como que elas eram responsáveis por todo tipo de doença, né? Então, assim, eles estavam atribuindo já uma responsabilidade de doenças que aconteciam, não porque você não tinha, por exemplo, condições de higiene, você não tinha esgoto, né? As crianças, o tipo de alimentação que as crianças tinham acesso. Então, já estavam atribuindo, né, às mulheres, às amas de leite, né, algumas doenças por causa dessa prática delas amamentarem as crianças, amamentação, como se fala, né? E aí também chegou a um outro patamar de atribuir, né, a essa questão, né, inclusive de doença, dos males sociais que estava acontecendo, a origem africana dessas mulheres. Ou seja, aí já vem um discurso muito mais no sentido de uma civilização branca e de um embranquecimento dessa população que também perpassa, né, pela ação dessas mulheres, né, africanas que eram utilizadas como as amas de leite. Esses discursos sanitaristas vão ter pouco efeito, né, aqui no Brasil. Acho que o Brasil você tem aqui tudo se modifica, né? Então essas mulheres brancas, elas vão dar pouca importância para esses discursos, né, vindo aí dos médicos, dos sanitaristas, porque para essas mulheres as amas de leite se constituíam no status social. E além de ser um status social, de apresentar essas mulheres, de ter as fotos de família dessas mulheres, é também uma fonte de renda. E uma fonte de renda certa. Certa, todo ano você tem mulheres que a cada 9 meses, mulheres que vão estar tendo neném. E você tem essa fonte de renda. Então, esse discurso, ele pouco surtiu efeito, né, com essas damas aí da sociedade. Por outro lado, foi presente também, recorrente, a resistência das amas de leite, né? E como é que algumas ações de resistência dessas mulheres foram vistas, inclusive, pela sociedade médica da época, né? Elas resistiram das formas que puderam na época, né? Os anúncios de jornais, por exemplo, registravam a fuga dessas escravas locatárias. Quando estava próximo de ganhar o neném, geralmente elas fugiam, porque elas queriam proteger as suas crianças e não queriam
que os seus filhos fossem, né, levados e que sumisse com seus filhos, como acontecia muito, né? E também tem alguns casos, né, que para a concepção, né, dos médicos, né, eles tratavam essas mulheres, né, começaram a atribuir adjetivos aí desqualificando essa prática, né, responsabilizando elas, né, considerando elas como negligentes com os bebês brancos. Mas se a gente for olhar pela dinâmica, né, de trabalho que essas mulheres estavam expostas, a gente pode até considerar que era um esgotamento psicológico, emocional muito grande que essas mulheres enfrentavam, né? E aí, que prática é essa que essas mulheres faziam? Por exemplo, recusavam, né, de dar o seio para as crianças, demorava para trocar as fraldas das crianças, ignorava o choro desses bebês. Tinha casos também de beliscões, sacudindo as crianças com violência, untando o bico do peito com pimenta, embriagando com cachaça. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, eu vou colocar na apresentação, porque também faz parte, né, e a gente, do meu cotidiano. A minha filha, ela chorou 4 meses seguidos, né, teve um dia que ela começou a chorar às 6 horas da tarde, quando foi 10 da noite, corri para o hospital com ela, porque ela não parava, né. E um momento, assim, tão desesperador, eu estava deitada numa rede, eu peguei ela e comecei a sacudir na minha frente, cala a boca, por favor, pelo amor de Deus. Porque eu estava tão cansada emocionalmente, mas tão cansada emocionalmente, que eu já não aguentava mais escutar o choro dela. Claro, o pai dela já correu, já pegou a criança, já dividiu as tarefas, né? Porque também o cuidado com as crianças, ele é muito solitário, é muito a mãe que assume toda essa carga de trabalho. Além disso, a menina com 7 dias de nascida, eu estava em casa, eu já estava fazendo de tudo na casa, passando roupa, né? Então, assim, esse conjunto de atividades que a gente tem que fazer, e com essa preocupação de um ser humano tão pequenininho, tão frágil que você tem que cuidar, chega um momento que você entra num estágio de esgotamento emocional, físico muito grande, né? E que eu imagino como é que essas mulheres não passavam por isso. E, principalmente, eu passei por isso com a minha filha ali do meu lado. Imagine elas passando por isso com o filho, né, da sua sinhá, do seu senhor, e o seu próprio filho sendo renegado a esses cuidados, né, tendo, né, inclusive, tendo sido colocado, né, na roda dos esportes, ou mesmo largado nas ruas, né. Então, é um processo que, na ótica médica, isso era uma negligência, né, mas isso era um adoecimento dessas mulheres também, que estavam pedindo socorro, né, dessa prática tão exaustiva que era de cuidar dessas crianças. E aí, depois que a gente fala de tudo isso, né, de todas essas nuances, né, da prática das amas de leite, a gente vem para essa representação dessas mulheres, né, como é que essas mulheres foram representadas na pintura, na literatura, principalmente nos grandes centros, né, com essa imagem aí, de doce, de benevolente, do amor, né? Então é muito contraditório, porque olhar para essas imagens, né, dessas mulheres bem vestidas, isso contrapõe muito com o cotidiano que essas mulheres vivenciavam, né, dos cuidados excessivos, do trabalho excessivo, né, da separação dos seus próprios filhos. Então é uma representação, né, de um momento dessas mulheres que não condiz, né, com aquilo, com a violência que elas vivenciavam no seu dia a dia. Mas, né, isso serviu também para essa sociedade, para a gente tratar nessa sociedade de uma democracia, né, democracia racial, dessa convivência pacífica que existia, né, ou que se dizem, né, que existe, mas que isso a gente sabe, né, às custas da população negra, o que a população negra já sofreu, né, e sofre até hoje, né, com os resquícios da escravidão. Então, fotografia de crianças brancas no colo de amas negras, e essas mulheres, né, muito ornamentadas, com colares, com chales, né, compunha aí os álbuns de retrato das famílias, né, essas famílias senhoriais que queriam ostentar seus status, né, como status social, os seus escravos e as suas escravas, principalmente as amas de leite. E aí eu trago aqui essas duas imagens, né, inclusive, tanto na internet, a própria Lilia Schwartz, ela fala dessa imagem, né, da ama de leite Mônica. São duas imagens muito instigantes para a gente. Na primeira imagem, né, a número 1,
A imagem é do Augusto, dessa criança, com a sua ama de leite, a Mônica, né? É de 860. E a outra, a imagem 2, é da Isabel, provavelmente deve ser a irmã do Augusto, né? Já está uma adolescente, com a mesma ama de leite, né? Nesse caso aqui, ela já não é mais essa ama de leite, né? Ela já é como se fosse uma babá dessas crianças, né? Desses filhos aí de escravos, né? E as duas imagens chamam atenção para a seriedade e para o rosto dessa ama de leite, né? A criança está encostada com ela, né? Está ali do lado, nas duas imagens a criança está do lado. Aparentemente pode-se supor que a criança tem essa relação de afeto com ela, mas o semblante dessa mulher, mas essa postura dessa mulher enrijecida desse jeito, ele demonstra que ela, né, a gente pode supor que ela passou por muito sofrimento, né, e que ela tem, com certeza, muito a dizer com o seu olhar para todos nós, né, de olhar ela nessa posição, com essas vestimentas, e que a Mônica, com certeza, gostaria, ou a gente pode imaginar que ela gostaria de estar com os seus próprios filhos, né? Que com certeza deve ter sido negado a ela esse direito, né? Por essa condição de ser uma ama de leite. E com o fim da escravidão, né? As mulheres negras vão ressignificar essa prática da amamentação, muito mais por uma necessidade econômica, né? Inclusive, a história da escravidão, né? Quando tem a libertação, né? Entre aspas, né? Dos escravos, que já nem existia tanto, em 1888, mas o 13 de maio é aquele dia que se faz festa, comemora, mas o dia 14 é um dia muito triste da história do nosso país. É um dia que as pessoas que, em tese, ganharam essa liberdade, conquistaram essa liberdade tardia, demorada, né? Mas que juridicamente foi uma liberdade, né? Que deu fim a esse sistema escravocrata. Essas pessoas não tinham para onde ir, né? Essas pessoas tinham que ressignificar seu modo de vida, procurar ambientes para morar, ou continuavam nas casas dos seus senhores, fazendo trabalhos, né? Sendo remunerados de forma, né? Bem inferior ao que de fato o seu trabalho valia, né? E no campo também você tem, né, uma saída em massa das pessoas das grandes fazendas em busca de oportunidades nos grandes centros, nas cidades, né? Então, nas irmandades, né, preta, essas mulheres, né, geralmente formadas aí por periferias, terreiros de candomblé, a prática da doação de leite, ela se tornou presente entre as mulheres negras, né? As crianças eram amamentadas por vizinha de suas iguais em raça e cor, e também em modo de vida. Então, você gerou, além de uma prática de sobrevivência pós a Lei Áurea, você também tem uma rede de solidariedade que vai se formar entre essas mulheres, né? E aí, quem de nós aqui não conhece algum caso de uma mãe de leite, uma mãe preta, né? Dentro ou fora da sua família, né? E aí, eu estava até conversando com a minha mãe, né, sobre essa prática e como é que isso estava presente na nossa família. Ela foi uma mãe de leite, né? Inclusive, ela disse que a maior satisfação dela é que a criança que ela amamentou sobreviveu. Moravam no sertão, na roça, muito distante, sem nenhum meio de transporte. A criança que era da vizinha começou a adoecer e ela foi chamada. Disseram que a única solução era a criança mamar, mas a mãe não tinha leite, não estava produzindo, né? E a minha mãe foi amamentar essa criança, ficou mais de mês amamentando a criança. E sobreviveu, inclusive depois se tornou um piloto de avião e disse que a maior vontade dele era encontrar com a minha mãe, né? Porque as histórias que ele ouviu é que ela salvou a vida dele quando ele era um bebê, né? Então, assim, o distanciamento de centro de saúde, o distanciamento, né, dessa infraestrutura de transporte em várias e várias localidades, né, a amamentação cruzada, essa amamentação no sentido da solidariedade salvou a vida de bebês, né? Claro,
Atualmente, e aí foi a partir da década de 90, começaram a se discutir, não mais no sentido de uma política higienista, de uma política mesmo de embranquecimento da raça, mas no sentido das condições de saúde. Começou-se a discutir que a amamentação cruzada, ela pode sim, né, ter problemas, porque pode ser transmitido algumas doenças através do leite materno da mãe. Mas não que a amamentação, ela era considerada um problema por causa da cor, da origem étnica da mãe. Não é por esse problema. E justamente essa discussão surge na década de 90 por causa da incidência dos casos de AIDS, né? Então, você tem a Organização Mundial da Saúde, que vai fazer uma recomendação, né, também contrária à amamentação cruzada, né, você amamentar uma criança que não é sua, e o Ministério da Saúde também, aqui no Brasil, ele vai lançar uma portaria, em 1993, recomendando aos profissionais da saúde que eles trabalhem isso com as famílias, né? Que essa proibição, essa não utilização da prática da alimentação cruzada, mas por questões, né, de saúde em si, não da origem dessas mulheres. E aí, por último, já chegando aqui já nos finalmente, só para reafirmar, né, a escravidão é sinônimo de violência, continua sendo, sempre foi e será sinônimo de violência. E aí, eu trago aqui para vocês algumas imagens de reportagens, né? O caso da Mirtes, lá de Pernambuco, a mãe daquela criança, o Miguel, aquilo ali é como se fosse um tapa na cara dessa sociedade brasileira, né? Para virar e olhar para o nosso legado da escravidão, de como é que essa prática está enraizada na sociedade, como as mulheres negras, né, as mulheres que trabalham como empregadas domésticas, né, como essas mulheres, né, ainda hoje têm seus direitos violados, inclusive o direito à maternidade. A Mirtes perdeu seu filho enquanto ela foi obrigada a levar o seu filho para o trabalho. Muitas mães, amas de leite, que tinham a possibilidade de levar o filho para a casa grande, o cuidado que elas tinham que ter era com a criança branca, não com a criança delas. A Mirtes aqui, ela estava na casa da sua patroa, né, num condomínio de luxo, desce para quê? Para passear com o cachorro da madame, e ela deixa o filho dela no apartamento aos cuidados dessa madame. E essa criança, tragicamente, né, é deixada para entrar no elevador e a criança cai e morre. E é uma cena muito triste e que devia, sabe, embrulhar o estômago de qualquer ser humano e de lembrar a gente dessa nossa herança escravocrata, né? Uma mãe passeando com um cachorro de madame enquanto o seu filho, né, foi colocado em risco ali por aquela senhora que era adulta naquele momento e que aquela criança morre. Ou seja, as vidas das pessoas negras, das crianças negras, elas continuam sendo menosprezadas da mesma forma que era na época da escravidão. E aí, nas outras reportagens, né, os casos das empregadas domésticas, né, aí resgatadas pelo Ministério do Trabalho, o trabalho análogo à escravidão. Eu não sei se vocês lembram, mas aquele caso que repercutiu muito, né, da senhora que foi libertada de Minas Gerais, e a casa, né, que essa mulher escravizada era justamente a de um professor universitário, né? Então, assim, é de uma repugnância sem tamanho, né? Repugnância sem tamanho, uma pessoa dita, né, aí das ciências, está dentro de uma universidade, trabalhando com jovens, trabalhando com formação, mas utilizando uma prática, né, escravocrata, de exploração do trabalho de uma senhora dentro da sua própria casa, né? Essas outras imagens aqui de reportagens, né, só para a gente reafirmar a dimensão da escravidão, né, e como é que está presente o trabalho análogo à escravidão, e você tem aí quantitativos de vítimas resgatadas desse trabalho a cada ano crescendo, e as regiões sul e sudeste são as regiões com esse número maior de apreensões, não que as outras regiões não tenham, mas pela dificuldade, inclusive, do próprio Ministério do Trabalho de fazer apreensões nas outras regiões, porque a região norte também, né, ela é uma região muito característica.